Olá, queridos alunos do primeiro ano, tudo bem com vocês? Professor que acompanha os nossos alunos, bem-vindos então a mais uma aula de arte. Eu sou a professora Lidiana da Cruz, já vamos para a 7ª aula, isso mesmo, quase na metade aí da nossa unidade 1. Queridos, vamos dar início à nossa aula, para que possamos então aí falar muito sobre a arte rupestre. Eu quero detalhar bem esse conteúdo de hoje, para que vocês possam compreender de forma bem aguçada mesmo, viu, alunos? Então vamos lá, prestando atenção na nossa aula. Aula 7.1, arte pré-histórica, ou seja, pintura e desenho rupestre, parte 1. Iremos dar continuidade nessa aula. Hoje vamos abordar os temas, então, a arte no período paleolítico, neolítico e idade dos metais. Vamos falar desses 3 períodos aí. Então, vamos lá. As habilidades que vocês irão desenvolver durante esta unidade, já fizemos a leitura em outras aulas, então vocês já sabem aí que irão desenvolver várias habilidades de leitura, de visão crítica, também atividades teóricas e atividades práticas. Então, estudante, não esqueçam que vamos abordar arte rupestre no período paleolítico, neolítico e idade dos metais. Vocês vão perceber aí que em cada período há, então, diferenças, né, nas técnicas utilizadas, enfim. Vai ser muito legal essa aula. Eu trago a primeira atividade interativa, né? Sempre a gente faz aqui um questionamento. Estudante, para você, o que é beleza? Gostaria que vocês ficassem atentos. Todas as nossas aulas, nós fazemos análise de obras de arte, como, né, cada artista observa ali a questão da estética, da cultura, das representações sociais. Então, nós temos que ter esse olhar para a estética. Então, sobre o tema beleza, para você, o que é beleza? Qual é o padrão de beleza? Podemos falar que existe um padrão de beleza? Então, vocês vão analisar aqui essas 3 imagens. Olhem aqui para a tela. Vênus, né? Essa estatueta aí, essa pequena escultura da arte pré-histórica, Vênus de Willendorf. Também uma outra escultura, Vênus de Milo, já uma arte do período grego, e a Mona Lisa do Renascimento. Então, 3 mulheres representadas aí de formas diferentes, escultura, pintura, e aí vocês vão fazendo essa análise aí para vocês o que é beleza. E essas mulheres aqui representam beleza? Depois nós vamos falar mais sobre isso. Então, vamos ao tema, né? Falar o que é arte rupestre. Vocês já ouviram falar de arte rupestre lá no período, nos anos iniciais, né, do Fundamental 1, Fundamental 2, vocês tiveram aula de arte. Acredito que vocês já têm aí um conceito, né, que a arte rupestre é a arte desenvolvida pelos povos pré-históricos, né, um período antes da escrita, datam entre 4.000 a.C., então não é difícil de visualizar. Certo? Então, podemos dizer, estudante, que a pré-história é identificada antes do período, né, da criação ou descoberta, podemos dizer criação, né, da escrita. Então, 4.000 a.C. Então, se fôssemos fazer a contagem de hoje, daria o quê? 6.000 anos, né? 4.000 com mais 2.000 anos depois de Cristo, 6.000 anos, né? Então, já existe a escrita. Então, antes desse período em que o homem não havia desenvolvido a escrita, os historiadores identificam como período pré-histórico. Então, vamos lá para a tela trazer aí alguns conceitos sobre o que é arte rupestre. Então, queridos, foram então os primeiros registros visuais deste período, né? Desenhos, pinturas. Então, as pinturas rupestres, que quer dizer, né, do latim rocha, né, rupes quer dizer rocha, são desenhos feitos em rochas. Podem estar ligados a tanto rituais da vida em sociedade dessas pessoas, né? Tanto rituais religiosos, rituais de caça, rituais de produção, enfim, do cotidiano, né, da vida
deles. Então, eles desenvolviam esses desenhos em paredes, né, em cavernas, no interior de cavernas. Então, bem no início, essas pessoas viviam em cavernas. Depois, eles foram desenvolvendo casas, né, e foram saindo desse período mais primitivo. Então, para vocês terem aí uma visão, uma leitura mais aprofundada sobre a arte rupestre, vamos então para uma entrevista. A arte faz parte da história dos homens. Há 40 mil anos, mais ou menos, os homens pré-históricos já se manifestavam através da arte. Eles ainda não sabiam escrever, mas eram capazes de produzir obras de arte. É o que nós chamamos de arte rupestre. Esse tipo de arte é composta por representações gráficas, desenhos, símbolos e sinais. São aqueles desenhos feitos em paredes de cavernas ou sobre as grandes rochas pelos homens da pré-história. Ela nos dá uma visão geral de como a sociedade daquele período se organizava, né? Suas principais fontes de alimento, como a família se organizava. Então é o principal objeto, né, o principal documento histórico que o historiador se utiliza atualmente para compreender, ou pelo menos para tentar compreender como vivia a sociedade daquele período, são as artes rupestres. As pinturas dos homens das cavernas eram feitas com sangue de animais, saliva, fragmentos de rocha ou argila e mostravam os animais e as pessoas daquela época. Eles também desenhavam cenas do cotidiano deles, caça, rituais, danças, alimentação e, além dos desenhos, eles produziam esculturas em madeira, osso e pedra. Serve até hoje de documento que demonstra a evolução, por exemplo, do homem na passagem da pré-história para o neolítico. O contexto em que o homem vai domesticando animais, o contexto em que o homem vai cultivando vegetais, então o homem passa a ser sedentário. Isso tudo vem demonstrando através de arte rupestre, toda essa fase evolutiva do homem no período da pré-história. E além da arte pré-histórica, existem outras artes primitivas, como as realizadas pelos índios e outros povos que habitavam a América antes da chegada de Cristóvão Colombo. Os povos maias, astecas e incas são representantes da arte pré-colombiana. A história destes povos é contada através de pinturas, esculturas e templos grandiosos construídos com pedras ou materiais preciosos da antiguidade. A sociedade da pré-história buscava várias formas de representar sua cultura, de representar sua religiosidade e de transmitir, sobretudo transmitir conhecimento, transmitir uma forma de educação. Nós temos não somente arte rupestre, existem monumentos feitos de pedra, máscaras mortuárias, que também têm função de transmitir ensinamentos. Aqui na América nós temos, por exemplo, as grandes pirâmides dos astecas, que além de servirem de observatório astronômico, as pirâmides eram locais de estudos, né? Também serviam de locais para rituais religiosos, serviam de locais para reuniões políticas. Então são monumentos que estão aí ainda hoje, que servem de fontes históricas. E é fácil saber mais sobre a arte rupestre. Elas estão espalhadas pelo mundo. No Brasil, existem locais que colocam algumas dessas obras em exposição. Anota aí. No Piauí, no Parque Nacional da Serra da Capivara, em São Raimundo Nonato, e no Parque Nacional Sete Cidades. Na Paraíba, em Cariris Velhos. Em Minas Gerais, na região de Lagoa Santa. E em Peruaçu. E em Rondonópolis, no Mato Grosso. Olha, que matéria jornalística interessante, não é, estudante? Trouxe aí várias informações sobre a arte rupestre, também a arte produzida aqui no continente americano, e vocês viram o quanto esses achados, né, esses sítios arqueológicos, auxilia aí os pesquisadores para trazer informações sobre a vida desses povos. Então, estudante, vamos aqui para a tela que eu vou falar um pouco mais sobre a arte rupestre nesses 3 períodos. Então, o Paleolítico,
eles desenvolviam um trabalho naturalista, ou seja, faziam representações da forma que eles observavam a natureza, o cotidiano deles. O neolítico já um novo estilo, né? Neo quer dizer novo, começa um novo estilo. Então eles desenvolvem outras técnicas, né? Técnicas mais avançadas do que no período do Paleolítico. E idade dos metais, a palavra já diz aí, metais, então eles já usam um novo material, né? Que é o metal, da descoberta, então, e manuseamento do metal. 3 períodos aí muito importantes, né? Um período que foi muito longo da história humana. É importante destacar, estudante, que esses períodos aí pré-históricos foi o período mais longo da humanidade. E o quanto essas pessoas, que muitas vezes são vistas como inferiores, né? Até porque é um período que não havia escrita, mas esses desenhos rupestres foi uma forma de escrita, né? de signos, né? Que trouxe aí informação, significado sobre a vida dessas pessoas. Então, muito importante estudar essas informações aí dos povos pré-históricos, um período que eles fizeram muitas descobertas também de medicamentos, de nomes categorizaram, né, medicamentos, plantas, alimentos, quantos alimentos eles descobriram e foram dando, né, continuidade aí da origem desses alimentos, da produção desses alimentos. Enfim, se fôssemos falar da importância da descoberta desses povos, das produções, de tudo que eles fizeram, é o que manteve a sobrevivência nossa até os dias atuais. Então, muito importante estudar esse contexto histórico aí da pré-história. Vamos lá, vamos dar continuidade, vou falar agora sobre um pouquinho mais sobre o Paleolítico, que é o naturalismo. Então, foram manifestações estéticas encontradas em cavernas, como gravura, pinturas e pequenas esculturas, né, no qual eles buscavam representar a forma que eles observavam. Ou seja, esses materiais têm importância por quê? Porque busca informações sobre o cotidiano do homem pré-histórico. Então, eles representavam ali o seu cotidiano como um momento de caça, um momento de um ritual religioso, né? Que eles também tinham ali visão de deuses, né? Eles acreditavam em deuses que eles mesmos nomeavam, inventavam, né? Diante das suas curiosidades, das suas necessidades. Então, o homem sempre apresentou necessidade de crer em algo, né? De ter uma religião, de ter crenças e também de fazer rituais em relação a isso. Então, estudante, no Paleolítico, que é a Pedra Velha, a Idade da Pedra Lascada, ou seja, eles desenvolveram novos materiais, né? Utilizando principalmente pedra e ossos, né? Então, eu trouxe aqui para vocês uma pintura rupestre mão em negativo. Podemos também destacar uma caverna, né? Vários desenhos que eles encontraram em Lascaux, na França, e Altamira, na Espanha, foram encontrados os primeiros desenhos, como traços simples nas paredes, mãos em negativo, e muito tempo depois outros animais. Então, tem muitos desenhos interessantes encontrados aí nesses países, como a matéria jornalística diz, tem pintura rupestre, sítios arqueológicos, pré-históricos, no mundo inteiro. Então, sempre houve né, pessoas morando em todos esses continentes. Então, o que é a mão em negativa? Essa imagem que vocês estão vendo aqui, ó. É uma forma que eles utilizavam de jogar aqui pigmentação e deixar a mão, o desenho da mão. Aí a imagem fica externa, essa é a mão em negativo. Então, estudantes, os desenhos e pintura naturalista representavam os seres, né, como eles, na perspectiva que eles observavam, né? É uma forma de interpretar a natureza. Eles faziam tanto esculturas, principalmente figuras femininas, como nós observamos. Sempre trazemos aqui figuras femininas. Geralmente, esses sítios arqueológicos são encontrados em locais de difícil acesso, porque eles sempre buscavam se esconderem, né? Se esconderem de animais ferozes ou de outras tribos. Então, sempre eles ficavam em cavernas, em locais de difícil acesso. Então, por isso que esses sítios
Muitos deles não são nem encontrados, deve haver muitos deles aí que não foram encontrados ainda. Aqui é a imagem de um bisonte, é uma espécie de animal daquele período, né? Ainda tem algumas espécies desse animal aí. Então, para as pinturas eram utilizados, como já foi falado, óxidos minerais, como ossos carbonizados, carvão, vegetais, sangue de animais. Os alimentos eles eram o quê? Esmagados, né? Esses elementos eram esmagados e dissolvia aí gorduras de animais, né? De caças, e aí faziam essas pigmentações. E eles usavam tanto os dedos como as mãos e pincéis feitos de penas e pelos de animais. Aqui é a escultura. Essa escultura tem 11 centímetros, aí representando o corpo, né, de uma mulher que tem historiadores que dizem que é a deusa da fertilidade, né? Então, estudante, o que nós observamos ali? Quantos materiais eles desenvolveram, né? No campo aí dos desenhos, das pinturas, né? Pincéis, desenvolveram ali pincéis com instrumentos, também pigmentações, tintas que nós podemos utilizar e fazer até hoje, certo? Então, eles foram muito criativos, sem conhecer nada sobre arte, sem ter o conceito do que é arte, eles desenvolveram arte, né? Num período tão distante, tão primitivo, mas eles perceberam ali a importância de representar uma figura humana, uma figura de animais, né? Eles, então, podiam ali se ver de outra forma, certo? Então, muito importantes esses trabalhos aí, feitos pelos povos pré-históricos. Voltando aqui à nossa tela, vamos ver aqui que eu trouxe para vocês a arte no Neolítico. Então, começa um novo estilo, chamada Idade da Pedra Polida. Então, inicia a atividade mental e reflexiva, né, do camponês. Então, são pessoas com um avanço, né, já social, no qual eles já se organizavam, eles já faziam reflexão, mas sobre o seu cotidiano, sobre o seu contexto social. Já eram camponês, ou seja, eles já produziam alimentos, já ficavam fixos, certo? Já ficavam fixos no local, já não eram tão nômades como os povos mais antigos. Aqui uma gravura, né? Feita aqui na pedra, nós podemos ver aqui essas gravuras feitas em espiral e alguns animais aqui, ó, feito na pedra, né? Então, eles utilizou alguma ferramenta para fazer essa gravura aí. Então, as características desse período. Já faziam, né, desenvolviam, então, armas e instrumentos de pedra. Também houve o início da agricultura e da domesticação de animais. Então, eles deixaram de ser nômades, fixou, então, em grupos humanos. Sociedade de trabalho. Fabricação de tecelagem, cerâmica, né? O que eles utilizavam no seu cotidiano, também moradias, vasos, utensílios em argila, decoração com sinais geométricos e abstratos. Aqui uma outra imagem, uma pintura rupestre nas cavernas de Tassili, na Argélia. Aqui uma pintura, né, de animais. Podemos observar aqui os homens, né, aí na caça de animais. Então, estudantes, são as características, né, desse período aí, da arte no período neolítico. Voltando aqui, as pinturas no neolítico, elas deixam então de ser naturalistas, pois não buscavam mais imitar a natureza. Agora eles usam traços, né, poucos traços e poucas cores. E as formas elas são sugeridas e capazes de transmitir sentido a quem as vê. Então, observe aqui essa imagem, ó, encontrada na região do Saara. Observamos aí que eles já modificam os traços, já não é mais em gravetos, né? A forma já dá nova forma aí à composição da pessoa, né? E dos animais. Então, seguindo aqui nas características desse período, as formas e os temas que eles representavam, quais eram? Eles passou, então, a representar suas atividades cotidianas e coletivas. As imagens sugerem, então, movimento, né? Já há movimento ali na representação das pessoas e animais. Também momentos de danças coletivas, trabalhos de plantio e colheita.
As criações são mais leves e ágeis, né, com poucas cores. Então, eles passou a reproduzir imagens com poucos traços, né, e linhas simples. Surgiu, então, a escrita pictográfica. Então, como eu disse para vocês, nesse período podemos dizer que já havia aí um sistema de escrita. Isso mesmo, não uma escrita alfabética, como a que nós conhecemos hoje. Mas esses traços, esses desenhos, esses símbolos, trouxe aí muitas leituras, né, para nós, muitas informações. Então, já era um sistema não organizado de escrita, mas permitiu aí para que possamos, né, compreender o estilo de vida dessas pessoas. Então, vamos dar sequência, vamos para o próximo tópico, arte da idade dos metais. Um novo material é utilizado. Qual é esse material? O metal, né, que dá forma aí mais original, né, da representação. Ou seja, o ser humano já havia dominado fogo. Olha aí que outra técnica muito importante. Hoje nós fazemos fogo de qualquer forma, né? Mas nesse período aí, conhecer, né, criar o fogo, dominar o fogo, foi uma tecnologia muito avançada, estudante. Pode ser que eles tenham descoberto muito antes do que nesse período aqui. Bem antes, porque o quanto que o fogo era necessário, né, para cozinhar o alimento, para aquecer um período muito frio, que não havia roupas, né, o suficiente, roupas com mais adequada para o frio, enfim. O fogo foi, então, muito importante, a descoberta do fogo. Então, eles utilizavam o metal, barro ou da técnica da cera, né, peças muito bem feitas. Porque faz essa indagação que eles descobriram fogo já mais próximo nesse período mais avançado. Porque o metal, para ser utilizado, precisa ser o quê? Derretido, né? Então, aqui é uma prova de que eles já conheciam o fogo, já tinha acesso ao fogo. Esculturas de metal, então, representava guerreiros, mulheres ricas em detalhes, e serviu, então, de documentos dos costumes da época. Aqui uma escultura de bronze, ó, encontrada na Sardenha, está no museu lá em Roma. Seguindo aqui, estudante, vamos então falar um pouquinho aqui, uma curiosidade sobre os dólmens, que é a utilização, que é essa estrutura aqui, ó, de pedra, monumentos megalíticos, né, templos santuário. Tem essa indagação que é uma construção aí bem pré-histórica para rituais, né, religiosos. Então, ó, a utilização dos metais caracterizava, então, o florescer das primeiras civilizações. O comércio, logo eles já veio com as práticas do comércio, artesanato. Então, destaca a arquitetura sacra, que são monumentos que, como eu disse para vocês, templos, santuários, e na confecção de estátuas, assim como na pintura em objetos. Então, aqui é uma das indagações de que eles já começaram a desenvolver aí a arquitetura, com objetivos, então, sacra, né? Ou seja, voltado para a religião. Então, já antecipei ali que é uma curiosidade, mas vou falar um pouco mais sobre esse monumento aqui. Stonehenge, né? Datada aí encontrada em 1600 a 1400 a.C., encontrada não, talvez tenha sido construída nesse período aí. Então, são essas estruturas aqui, ó, em círculo, nessas pedras. Aí, há essa curiosidade de como eles fizeram essa organização aí, nessa estrutura, como eles colocaram essas pedras aí em cima da outra, que material, que ferramenta eles utilizaram para fazer isso. Então, nós temos muita curiosidade sobre isso, como outras, né? Como outros monumentos. E vocês, estudantes, podem estar atentos aí na curiosidade, começa a pensar como eles poderiam ter colocado essas pedras aí né, em cima da outra, que são, pelo tamanho das rochas, né, muito pesado. Seria só com o braço humano? Isso não seria possível.
Então, vocês podem fazer essas reflexões, né? Pensar aí a possibilidade. Cientistas, muitas vezes, eles tiram momentos para poder tentar descobrir como foi feito alguns, né, monumentos aí nesses períodos em que eles não tinham tecnologia e ferramentas para isso, né? Ou máquinas para auxiliar. Hoje é possível pegar, né, uma quantidade, toneladas de pedras, devido aos materiais que nós temos, às ferramentas e aos equipamentos. Mas nesse período, então há curiosidade sobre isso. Voltando aqui à tela, vamos dar uma olhada aqui. Então é um complexo monolítico formado por círculos de pedras, situado lá no sul da Inglaterra. Sua construção e sua finalidade mantém como um grande enigma, mas há indagações de que seria para rituais religiosos ou observação, né? Observação lunar, enfim. Então, o monumento é chamado, então, de Stonehenge, né? Stonehenge é uma das mais antigas construções arquitetônicas do mundo. Sua estrutura original consistia, então, pelo menos 2 círculos fechados de pedras. O círculo interno é formado por menires simples, isolados, e o segundo círculo por trilitos, blocos de 3 pedras mais altas e mais largas. E formava então a base e a outra, e a cobertura. Muito bem, estudante. Então, observamos aí uma curiosidade aí do período, né, pré-histórico, construções aí pré-históricas bem antigas. Então, vamos para a nossa atividade interativa. Fiz uma enquete. Qual é o conceito de beleza para você? Vocês ficaram pensando aí, beleza é aquela modelo magra, alta, né, dos olhos verdes e tal. Será que é isso mesmo? Será que podemos dizer que existe um padrão de beleza? Ou será que a beleza era aquela mulher mais baixinha, mais fofinha? Só sei que eu não chego perto de uma proximidade do que é beleza. Cada um de nós temos a nossa beleza, de acordo com a nossa identidade, a nossa cultura, certo? Nós temos aqui, podemos dizer que o Brasil é um país multicultural, né, com raízes, os nossos traços, nossas características, né, de cor de pele, de cabelo, de olhos, enfim, são muito diversificadas, muito diversificada. Por quê, professor? Porque há essa miscigenação não de culturas, né? Há a miscigenação de cultura, mas também de raças, essa é a palavra, de raças. Tanto as culturas indígenas, né, africanas, portugueses, europeus, né, portugueses e muitos outros europeus vieram para cá. Então, com essas misturas, né, dá origem, então, à nação brasileira, né, que tem essa diversidade, né, essa palavra, diversidade cultural, cada um tem a sua beleza. Então, eu posso dizer que não há um padrão de beleza. Tem quem diz que, fulano de tal é um deus grego, né? Os gregos que focavam muito na beleza, mas eles copiavam ali nas esculturas alguns modelos vivos, mas quem garante que aquela escultura é a representação fiel do modelo? O modelo pode ser que ele seja mais baixinho, ou mais alto, ou mais magro, e eles fazem lá aquele modelo, né, como a escultura que eu trouxe para vocês, né, as esculturas gregas, elas são ali bem simétricas, mas não quer dizer que realmente, né, era esse padrão. Então, estudante, voltando aqui para a tela, posso dizer para vocês que na Grécia Antiga o corpo era perfeito, mas não temos tanta certeza assim, né? Pelo menos as esculturas mostram isso. No Renascimento, as formas eram arredondadas e generosas. Quanto mais fortinhas as mulheres, mais charmosas eram. E no período moderno e contemporâneo, podemos dizer que, né, talvez a magreza, depois agora caiu a magreza, os bombados, depois cai os bombados, né? As pessoas bombadas que colocam bombas mesmo, né? Faz academia, mas muitos colocam bombas. Enfim, então vai mudando de tempo em tempo. Então o conceito de beleza muda com o passar dos anos. A única coisa certa que podemos dizer é que o belo muda junto com a arte, né?
tanto na pintura, a música, a literatura, todas essas linguagens da arte aí buscam representar a beleza, certo, estudante? Então, beleza está em nós, em mim, em você, em dar graças a Deus que somos pessoas, né, com saúde, perfeitas, enfim. Então, estudante, não fique achando que beleza é só aquela modelo, viu? Aqueles modelos. Não. Isso aí, muitas vezes, e hoje com a tecnologia da cirurgia plástica, as pessoas estão buscando aí ficarem perfeitas, mas não nascem perfeitas. Né? Com o nariz assim, assado, com o olho assim, com o rosto, com o corpo assim. Isso são produções feitas, certo? Então, beleza é a nossa. Cada um tem, diferente da outra. Não há um padrão de beleza, certo? Um padrão que é ali perfeito. Cada um, cada cultura, cada nação, cada região vai ter ali seus grupos étnicos, né, culturais. Cada um traz ali a sua beleza, certo? Então vamos aqui, eu trouxe uma atividade para vocês, prática, isso mesmo. Vamos lá para a tela, hora de fazer arte. Vocês podem fazer mãos em positivo e mãos em negativo. Como assim, professora? Você pode fazer num papel, utilizar qualquer tipo de papel, papel madeira, sulfite, cartolina. Vamos lá fazer uma prática que os povos pré-históricos faziam, lá no período, né, bem distante de nós. Então, eles fizeram mãos em positivos e mãos em negativo. Mãos em positivos, vocês vão usar aí algum tipo de pigmentação, como urucum, cinza, argila, folhas, ou tinta mesmo, qualquer tipo de pigmentação. E aí, a positivo seria pintar a mão e colar, né? E fixar lá no papel, e aí sai toda a forma da sua mão. A gente faz muito isso com as crianças. Elas adoram. E com a partir da mãozinha das crianças, elas podem fazer árvores, fazem pessoas, elas fazem outros desenhos. As crianças são muito criativas. Então, jovem, você pode fazer também. Pega a sua mão, né, faz em positivo ou negativo. Em negativo, como eu já falei, você coloca a sua mão já lá num papel, né, deixa fixa ali e aí joga a pigmentação, que pode ser, né, por meio de um spray ou canudo, soprar aquela pigmentação ali. Né, soprar ou jogar ou passar o pincel, faz do jeito que você quiser. Mas tente fazer essa prática aí, deixa a sua mão aí registrada em um papel, certo? É só uma atividade prática para a gente sentir as mesmas sensações, né, que essas pessoas sentiram em desenhar, em pintar, num período tão rudimentar, né, tão primitivo, mas que não deixaram ali de serem criativos, de fazer representações. Tem criança, tem jovens que não gostam de desenhar. Eu estimulo muito os meus alunos menores a fazer desenhos, porque eles até fazem expressões de sentimentos, do que eles estão sentindo, do que eles estão pensando. Inclusive, há testes, né, para fazer leituras aí dos desenhos de criança e de pessoas adultas também. O desenho ele é tão importante que, por meio do desenho, representamos quem somos, né? Quem nós somos. Então, é muito legal. Façam esse exercício. Vamos ver quais foram as nossas referências da aula de hoje. Então, deixei aí essa atividade para vocês, para que vocês possam exercitar. Essas são as nossas referências. Então, estudante, espero que vocês tenham gostado das nossas aulas, né, dessa aula, e tenham compreendido aí os temas que nós trabalhamos, arte rupestre, em 3 períodos, paleolítico, neolítico, idade dos metais. É claro que nós não aprofundamos mais para falar desses períodos que vocês estudam lá no componente de história, talvez de geografia. Fizemos aqui só a abordagem mesmo no contexto das criações artísticas, certo? Então, obrigado pela atenção, professor, obrigado por auxiliar nossos alunos e voltamos na próxima aula. Tchau, tchau.